Hoje eu quero então te contar aqui a minha história de vida, né? Eu sou mineira, eu nasci em 1980 e eu nasci no campo e lá era um lugar muito tranquilo. Eu nasci numa casinha de palha como essa daí que eu vou te mostrar. E eu tive uma infância muito feliz, eu sou filha, a penúltima filha, né, de uma família de 6 irmãos. E a gente era muito simples, né? Muito pobre. Meus pais eram agricultores, né? Meu pai tinha acabado de perder uma perna num acidente e a gente resolveu mudar porque meu pai queria que a gente estudasse. Então a gente foi para Goiânia. Meu pai colocou tudo lá no caminhão e fomos todos para Goiânia para poder conseguir estudar. E chegando lá em Goiânia, a gente passou um pouco de dificuldade assim no início, porque meu pai acabou emprestando, né, o dinheiro para um tio nosso e esse tio nosso sumiu e nunca mais voltou para devolver o dinheiro. E meu pai sem emprego, né, com as 6 crianças e com a esposa, enfim. Para ajudar minha família, eu comecei a trabalhar. Com 7 anos eu comecei a trabalhava como babá. Eu olhava 2 crianças lindas que eu tenho contato até hoje. E aí com esse trabalho eu consegui ajudar a minha família, né? Um projeto que eles tinham de construir ali a nossa casa. Então eu trabalhei dos 7 aos 13 anos lá nessa casa como babá e aos 13 eu já estava com muita saudade de casa, muita vontade de ter ali o convívio, né, com a minha família. Eu decidi sair desse emprego e aos 15 anos e aí aos 13 eu ganhei 12 livros de autoajuda, assim, 12 livros, Corrida dos Campeões, eram livros assim que eram bem lidos naquela época, né, Poder da Mente, Desperte, Poder da Mente, e aqueles livros ali que fizeram a diferença na minha vida e acabou que eu mudei a minha história através da leitura ali daqueles livros e obviamente da aplicação daquilo que estava ensinando ali. Então, aos 14, 15 anos, eu arrumei um trabalho de vendedora, fui trabalhar, vendia brinquedos, né, lá nessa loja de brinquedos. Eu era uma das melhores vendedoras ali, sempre ficava em primeiro, segundo lugar e tudo. E entrou uma nova gerente, ela não gostou muito, assim, talvez do meu estilo de ser, tem essa questão, né, de afinidade quando a gente tem emprego. E embora eu tenha sido uma das primeiras vendedoras, ela me demitiu. Aquilo ali pra mim foi o fim do mundo, assim, né, naquela época. Eu confesso que eu não gostava de ser demitida. Eu não tinha hoje a mentalidade, eu não tinha naquela época a mentalidade que eu tenho hoje. Então, ela me demitiu, mesmo eu sendo uma das melhores vendedoras, por questões pessoais mesmo. Então, naquele momento, assim, eu já tive esse desejo de ter um pouco de controle sobre a minha vida. De ter um pouco, assim, um mínimo, né, de controle, porque uma demissão, ela te desestabiliza, né, obviamente. Então, foi ali, naquele momento, que eu já comecei a pensar em poder não precisar, né, passar ali por aquela situação. E eu tinha já 18 anos, então eu já comecei a pensar, né, em prestar vestibular, mesmo as pessoas que estavam ao meu redor dizendo: você não tem dinheiro para fazer faculdade, você não tem tempo, você trabalha o dia todo, então você não tem tempo. Sempre vinha, né, aquelas vozes e tudo. Mas eu decidi entrar na universidade, então eu entrei na Universidade de Ciência da Computação, fiz na PUC, né, eu fiz Ciência da Computação. E aos 26 anos eu me formei em Ciência da Computação. Nessa época eu estagiava no Banco do Brasil, estagiava justamente na parte, eu ajudava na carteira de clientes, né, de investimento, então foi onde eu aprendi muito sobre investimento. Antes disso eu trabalhava como tesoureira. No segundo grau fiz contabilidade, então isso me deu um conhecimento bem bacana sobre empresa, sobre balanço. Então eu trabalhei em imobiliária e lá eu aprendi muito sobre imóveis, sobre vacância,
né? Então isso me deu esse embasamento. Eu era tesoureira lá nessa empresa e depois estagiei no Banco do Brasil, ajudando ali os clientes nas suas carteiras de investimento e aposentadorias, né? Planejamento de aposentadorias, enfim. E aí em 2010 eu passei no concurso de analista em tecnologia da informação no Ministério da Economia. E isso me ajudou muito a conhecer sobre outras coisas, né, sobre economia, sobre PIB, enfim, uma série de questões do ponto de vista econômico, né, e também sobre o mercado financeiro. Em 2000, eu comecei a investir em 2004, então eu comecei a investir para comprar uma motinha, que eu queria uma moto para eu ir para a faculdade, para ajudar assim um pouco, né. Só que quando eu comecei a investir, eu não tinha conhecimento nenhum sobre investimento. Então eu acabei errando, né, na mão ali e acabei perdendo tudo que eu tinha investido porque eu comprei opções pensando que eram ações e a opção ela vence, né, no final do período ali ela vence, se você não exerceu, então você perde, então eu acabei perdendo ali tudo que eu tinha investido naquela época. E foi assim que eu comecei a aprender sobre investimento e aí comecei a ler, comecei a estudar, comecei a fazer cursos e aí acabou que eu entendi, né, como é que funciona, então foi ali que eu comecei a investir em 2004. Comecei a investir porque eu queria comprar essa motinha e aí depois de 2 anos eu saí ali com a motinha da concessionária e esse momento assim foi o momento mais feliz da minha vida. Nossa, adorei, né, ter saído ali com a moto que ia me ajudar aí. Então, em 2010, eu passei nesse concurso do Ministério da Economia, comecei a trabalhar como analista em tecnologia da informação, mas sempre tendo esse viés de investimento dentro de mim, sempre essa questão de investimento me chamando para, né, para novas oportunidades. E é isso que eu tenho explorado hoje. Comecei em 2018 no trabalho de investimento anjo no Brasil, porque eu entendo que as pessoas desconhecem muitas coisas relacionadas a investimento e relacionadas a empreendedorismo. Então, no Ministério da Economia, eu sou gerente de projetos, né? Então, isso dá um embasamento legal sobre gestão, sobre cronograma, sobre tempo, e isso eu posso contribuir. Então, eu venho atendendo esse chamado, né, da vida, do universo, para ajudar algumas pessoas nessas questões. Principalmente quem está iniciando no mundo dos investimentos costuma errar muito, costuma perder bastante, né? E quem está iniciando também tem muito medo de investir, perder todo o dinheiro, não sabe muitas vezes, né, que papel comprar, o que fazer, enfim. Eu hoje tenho total convicção de que investimento é um caminho de liberdade, é um caminho para você ter o controle, né, sobre a sua vida, para você não ficar na mão só do chefe, só do emprego. Eu tenho total convicção disso. E hoje o brasileiro não tem essa cultura. Então hoje a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros, né, e pouco mais de 1 milhão aí de investidores. É um leque grande, né, que a gente pode explorar. E eu tenho total convicção de que investir te traz liberdade, te traz independência e você se torna outra pessoa quando você começa a investir do jeito certo, investir no lugar certo, de forma diversificada. E tem sido isso que eu tenho ajudado algumas pessoas nesse aspecto, pela dificuldade que as pessoas têm de entender, né, como abrir uma conta na corretora, quais ações comprar, como investir em tempos de crise, são uma série de questões que as pessoas têm e que eu posso ajudar nessas questões. Então, quando eu comecei com essa ideia de querer viver de renda, na verdade foi quando eu tive uma segunda demissão, né, já no trabalho como concursada,
mas eu tinha um cargo em comissão, então eu gerenciava um projeto de inteligência artificial que era bem importante assim para a unidade. E foi um sucesso assim, o projeto, e a gente lançou o projeto todo e chegou também no coordenador. E ele me informou que eu não tinha perfil para a unidade. Então, assim, mesmo entregando um projeto de grande vulto, eu não tinha perfil. Eu não sei por que isso acontece, assim. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, quando você sabe que você é bom naquilo que você faz, quando você gera resultado e mesmo assim você não é suficiente ali para a unidade. Não é que você não é suficiente, né? A pessoa diz que não foi o suficiente, mas dentro de você, você sabe que você fez o seu melhor. Eu sei que muita gente já passou por situações assim. E porque eu não queria mais passar por isso, então eu comecei com um projeto de viver de renda, de viver de renda através de investimento. Então eu criei um método que chama método ID, que é o investimento diversificado, e comecei a aplicar isso em mim, nos meus amigos do trabalho, que também passaram pela mesma situação que eu. E a gente começou nesse objetivo, assim. E aí então começamos a cada mês dobrar nossos rendimentos. Então a gente viu que é um caminho viável, um caminho que você pode começar pelo que você tem, né? Não precisa você ter um grande vulto para você começar e que dá resultado. Todo mês ali cai ali a renda na sua conta. Quando eu comecei, caiu R$1,78 na minha conta. E aí eu fui aumentando os meus aportes e fui melhorando. E hoje já tenho uma renda extra caindo na minha conta ali que me faz não precisar às vezes de um cargo, não precisar, né, de passar por algumas situações que às vezes pra gente é bem constrangedora do ponto de vista profissional. Eu já tive 2 momentos, né, que eu quis desistir. Um momento foi quando eu fazia faculdade, então eu chegava em casa muito tarde, trabalhava o dia todo, eu ficava muito cansada, chegava em casa. Então eu falei, cara, eu não consigo, assim, é muito desgastante isso, e aí eu ia desistir. Só que meu pai, ele não tinha o segundo grau completo. Então ele trabalhava, ele saía de casa para trabalhar, ele saía de casa às 3 horas da manhã para ir para o trabalho. E aí ele trabalhava às vezes o dia todo, até 3 horas da manhã. E um dia meu pai falou assim, aí eu comentei com ele, né, que eu ia desistir da faculdade porque estava muito difícil. E olha só o que ele fez, ele entrou para concluir o segundo grau. Ele é muito sábio, ele falou assim, não, tá tudo bem, você não consegue mesmo, não tem problema. E ele, no outro dia, ele se matriculou para terminar o segundo grau. E ele se matriculou à noite. Então, ele se matriculou das 7 às 10. Era bem o horário que eu ia para a faculdade. E aí ele se matriculou ali e ele ia todos os dias para aula. Então, ele trabalhava também o dia todo e ele ia para aula das 7 às 10 e ele levantava às 3 da manhã para poder ir para o trabalho. E aí eu não tive coragem de desistir, porque eu falei, meu Deus, como ele consegue? Eu tô achando que tá difícil para mim, ele não dorme nem 3 horas por dia. Como ele consegue fazer isso? Então eu não posso desistir. E a segunda vez que eu quis desistir foi quando eu comecei um trabalho nas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito reservada, sou tímida, né? Algumas pessoas veem isso como insegurança, mas na verdade é timidez, assim, porque eu sou reservada e tudo, então eu não gosto de aparecer, né? Mas como as redes sociais é um caminho sem volta para você, né, deixar sua mensagem, né, deixar aquilo que você sabe fazer, aquilo que você aprendeu a fazer para outras pessoas, isso ajuda outras pessoas, então foi um desafio que eu aceitei e eu tenho feito desde então. Só que eu ia desistir.
Eu ia desistir, ia excluir canal de YouTube, ia excluir Instagram, ia excluir Facebook, ia excluir tudo. E um dia minha filha chegou, minha filha Alice, ela tem 7 anos, ela chegou e falou assim: mamãe, eu vi todos os seus vídeos sobre investimento e eu vi que como é bom investir, né? Eu vi que investir te traz liberdade, você não precisa trabalhar tanto, porque aí o dinheiro trabalha para você. Aí, mamãe, você continua fazendo seus vídeos porque eu tô assistindo todos. E aí eu queria abrir a minha conta na corretora para começar a investir. Você me ajuda? Cara, aí eu não tive coragem de desistir, porque eu sei que todos os vídeos que eu coloco lá, por mais que eu não ache que tá bom, realmente não tá bom, tô começando, né, também. Ela tá assistindo, então eu não consegui desistir, eu não consegui excluir nada. E eu falei, tá, eu vou fazer esse trabalho por ela. Mesmo que eu não atinja ninguém, mesmo que eu não consiga ajudar ninguém, mesmo que ninguém goste do meu trabalho, ou que ninguém goste do meu trabalho, eu vou fazer por ela. Cada ensinamento que eu der sobre investimento, eu vou fazer por ela, porque eu sei que ela está assistindo agora. Eu sei que cada coisa que eu colocar lá, ela está assistindo agora. Eu sei que ela está vendo a minha história de vida agora. Eu sei que eu vou colocar a minha história de vida lá e ela vai ver. E isso vai ajudá-la quando ela tiver também as mesmas dificuldades que eu tive. Ela vai saber como superar. Eu me sinto mesmo muito realizada como servidora pública. Era o meu sonho há 10 anos atrás, ser servidora pública, ser gerente de projetos, e foi exatamente isso que eu fui. Só que para os próximos 10, 20 anos da minha vida, eu já quero outras coisas. Assim, a vida tem me chamado para outras coisas e eu tenho resolvido atender. Porque eu sou apaixonada por investimento, sou apaixonada por empreendedorismo. Então isso me incomoda todos os dias, o coraçãozinho levanta ali, alegre, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Tal. Então assim, a vida tem me chamado assim para essas outras coisas. E aí quando a vida te chama, ou você atende ou você definha. E eu não quero definhar, quero continuar florescendo, né? A gente nasceu para isso, a gente nasceu para florescer, para crescer, para contribuir, crescer e contribuir. Foi para isso que a gente nasceu. Não quero ficar num lugar onde eu não floresça, é isso, né? Eu sou imensamente grata, não é só questão financeira, não é só questão de dinheiro, tudo, mas é questão de chamado mesmo, questão de vocação, questão de contribuição, questão de diligência, né, assim. Então, é por isso que eu tenho embarcado nessa nova oportunidade que a vida dá de você florescer, E muitas pessoas que eu acompanho, elas estão definhando, porque não está atendendo esse novo chamado na vida. Quando a vida te chama, é melhor você ir do que definhar. A fase mais difícil da minha vida que eu tenho lembrança, assim, foi quando a nossa família passou fome, né? Quando a gente saiu do campo para a gente estudar. E foi uma fase bem difícil, assim, da nossa vida. Mas foi passageira, a gente acabou estudando, nossa família acabou se reerguendo, mas essa foi a fase mais difícil, sem dúvida, da nossa vida, assim. E que eu tenho grata a Deus, tenho gratidão a Deus por ter conseguido, né? Através da leitura, através do estudo, através de bons amigos e através de investimento, conseguir a sair daquela situação ali, que era uma situação muito difícil mesmo. Eu imagino que a maior dor de qualquer pai, de qualquer mãe, é ver os seus filhos ter necessidade de comida, assim. E foi algo que a gente passou. E essa foi a fase mais difícil da nossa vida, mais passageira, graças a Deus. A forma como eu vejo as pessoas é uma forma amorosa. Eu
Eu acho que todas as pessoas merecem ser amadas. Independente do que elas são, do que elas fazem, elas merecem ser amadas, serem escutadas, né? Serem encorajadas a viver o sonho delas. Eu gosto muito de ver assim, histórias de vida das pessoas, principalmente de superação, então eu gosto muito de ver as pessoas superando no esporte ou na faculdade, tudo. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver, eu gosto de ajudar essas pessoas. Eu observo elas e eu gosto de ajudar. Porque muita gente me ajudou, assim. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque muita gente me ajudou, muita gente boa me ajudou. E eu acho que quanto mais simples você é, quanto mais verdadeiro você é, mais íntegro você é, mais você atrai ajuda das pessoas. Então eu sou o que eu sou hoje por isso, talvez pela humildade, pela simplicidade. Então as pessoas vêm e falam, cara, aquela pessoa precisa de ajuda porque ela vai sair lá do outro lado. Então eu tenho essa visão também com relação a outras pessoas. Eu gosto de ajudá-las a descobrir quem elas são de verdade. E quem as pessoas são de verdade é isso, é amor. E parece até meio sem graça assim de falar, mas eu acho que é isso, assim. E então eu vejo todas as pessoas com terra amor. É isso. Os momentos mais felizes assim da minha vida que eu me lembro, na verdade, acho que foram 3 ou 4. Um deles foi a minha formatura, que eu jamais imaginava que conseguiria me formar. A gente vivia abaixo da linha da pobreza e, cara, a gente era muito pobre. E jamais imaginava, assim, que eu ia me formar, porque eu tinha também a crença de que a universidade era coisa de rico, assim, né? Então, quando eu me formei, foi o momento mais feliz da minha vida. E ver meus pais ali, os meus irmãos, acompanhar aquele momento foi maravilhoso. E o segundo momento, o mais feliz da minha vida, foi quando eu me casei, que eu era doida para casar. Então, é o momento mais feliz da minha vida também. Quando me casei, um momento maravilhoso, assim, que eu tenho gratidão a Deus também por isso. E o terceiro momento mais feliz da minha vida foi o nascimento dos meus filhos, assim, que maravilhoso. Tenho 2 filhos, a Alice e o Bruno. E eu acho que sim, foram esses momentos, assim. E quando eu passei no concurso também, foi o momento mais feliz da minha vida. Agora, eu ainda, a gente continua ainda, né, tendo momentos mais felizes da vida, assim, porque a gente vai construindo isso. E eu acho que o próximo momento mais feliz da minha vida vai ser quando eu encaixar um empreendimento que assim me realiza, assim. Eu acho que quando eu conseguir encaixar o trabalho que eu faço, que eu comecei a fazer de investimento anjo no Brasil, assim, que é algo que eu estou caminhando, eu acho que vai ser aí o 4º ou 5º momento mais feliz da minha vida. A gente vai vendo aí como é que vai acontecer, né? O fato é que Deus tem me colocado na vida de algumas pessoas para ajudá-las mesmo, para ser ali essa pessoa que vai influenciá-la numa nova jornada, né? Uma jornada diferente, um estilo diferente de vida, um estilo de vida em que você realize seus sonhos. Quantos sonhos, né, a gente tem e a gente só fica olhando para eles, mas não faz nada. Não adianta você só sonhar e ficar de braços cruzados, esperar as coisas acontecerem, as coisas não acontecem. A gente faz elas acontecerem. É a gente que dá o passo, né? A gente põe o pé e Deus põe o chão. Então é isso, assim. Eu tenho a honra de poder estar ajudando essas pessoas a
a ver que isso pode ser possível para elas, assim, essa questão de liberdade, de investimento é possível para qualquer pessoa, das mais simples, as mais, né, elaboradas na vida, né, vamos dizer assim. Muita gente pensa, isso não é para mim, mas isso é para todos nós. Investir é para todo mundo que quer e começa, e isso daí é para todo mundo. E eu me sinto honrada por cada pessoa que Deus tem confiado a mim para esse propósito, porque isso é um movimento acima de mim, maior que eu, né? Maior que qualquer um de nós. Qualquer movimento que você faça para o crescimento, isso às vezes não vem de você, vem de fora, né? Vem do universo, porque ele se expande, enfim. Então eu tenho a maior honra por cada pessoa que Deus tem me confiado para ajudar nessa jornada, que é uma jornada incrível, e que te faz ter mais liberdade na vida. E isso é bom, isso é muito bom. Isso é bacana porque daqui 5, daqui 10 anos a gente olha para trás e fala, meu Deus, consegui fazer, caramba, consegui. E é indo para frente, é indo rumo àquilo que a gente acredita, rumo à nossa vocação, né, ao chamado que Deus nos dá, e é assim que a gente chega lá.